Fala, mamíferos! É muito bom, não é? Ter uma voz feminina para poder falar Fala Mamíferos. Aqui é um negócio fora do normal. Porque eu vou contar a verdade para vocês. É homem demais falando aqui. De vez em quando a gente tem que dar uma melhorada nisso aqui, melhorar a quantidade de pessoas, o tipo de gente que vem aqui, não é não? Isso aí. E aproveitar para agradecer pelo convite. Estando aqui pela segunda vez, estou muito feliz. Adoro o podcast, sou fã, assisto todos os episódios. Bom demais. Gabriela, para a turma que não te conhece, fala um pouquinho de você, por que você está aqui nessa mesa com a gente. Para o pessoal que te vê pela segunda vez, quem sabe até pela primeira de novo, não é? O que o pessoal sabe de você? Quem que é a Gabriela? Bom, sou Gabriela, sou supervisora da Companhia do Leite, sou médica veterinária formada pelo FMG, já atuo na companhia há 4 anos e estamos aí rodando o Brasil e melhorando a pecuária leiteira. E a Gabriela agora vai virar a média nacional, né? Porque até então estava rodando aqui em Minas, Belo Horizonte, Três Corações e tudo mais. De repente, subiu de cargo, ficou bonitona da Balachita e agora está aí desbravando o centro-oeste e o norte do país, não é? Conhecendo regiões bonitas, entendendo novas culturas, novos desafios, tem sido muito bom. Exatamente, faz parte do nosso time de generais que a gente fala aqui, né? Que é o pessoal que está na linha de frente e que realmente faz a coisa acontecer. Então, obrigado mesmo por você ter vindo aqui, né? Eu que agradeço o convite. E um pouco mais distante, levemente, dependendo do ponto de vista, a menos de 1 metro ou então alguns quilômetros, Samuelzinho. Como que vocês estão aí? Tudo em paz? Eu estou um pouco ausente, né? Mas em breve eu estarei no estúdio novo para a gente poder gravar de pertinho, né? Mas não de perto, não sendo pela televisão, mas aí estaremos aí para a gente gravar novamente dentro do estúdio do Mamíferos Podcast. Não, bom demais, bom demais. E a gente tem que ter você aqui mesmo, você está muito distante. A gente tem que reatar o nosso relacionamento. Olha, cuidado! Ai, isso aí dá problema, hein? Marcelinha, um beijo pra você, que provavelmente vai estar escutando a gente, eu espero que não, mas se tiver, tamo junto, viu? Pode deixar que a gente divide ele. E vamos lá, vamos pro tema de hoje, gente. El Ninho. Já choveu aí? Todo mundo escuta essa, né? Não tem um assunto, aquele negócio do small talk, né, que fala muito em inglês, né? Não sabe o jeito que vai falar, e aí, como é que tá na sua região? Tá chovendo, tá quente, né? Hoje, por exemplo, no dia da gravação, realmente é um dia quente e parece que vai chover. Olha que interessante. E eu acho legal da gente falar isso hoje, um tema proposto pelo Samuel, justamente da gente falar um pouco do clima e as estratégias que a gente pode utilizar dentro da fazenda a partir do momento que a gente tem esse ano o El Ninho. E para falar sobre isso, eu queria que o Samuel começasse a falar com a gente. Quando tem El Ninho, o que isso significa e o que a gente viu aí algumas semanas atrás de tragédias por conta disso, né? A gente historicamente, a gente olha para o mapa de chuvas do Brasil e a gente entende que tem uma corrente de chuvas mais ou menos na diagonal, no meio do mapa. Então, toda vez que tem laninha, que é um movimento de resfriamento das águas do oceano, o que acontece? Essa chuva ela fica meio que posicionada no centro do mapa do Brasil. Toda vez que a gente entra em El Ninho, que é um aquecimento das águas do oceano, que é o que está acontecendo agora, essa chuva que estava bem no meio, ela desloca e vai para o sul do país e para o norte. Então, o meio do mapa do Brasil fica mais seco. Então, a gente pode já saber que eu não estou tão errado assim, o que a gente teve agora, infelizmente, essas enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, exatamente porque essa chuva se deslocou para o sul e teve esse tanto de chuva. E se a gente voltar no histórico, quando tem laninha, nós temos seca lá no Rio Grande do Sul. Só para dar um exemplo, né? Alguns de vocês já sabem, mas para quem não sabe, eu moro em Teófilo Otoni. Em Teófilo Otoni, quando tem El Ninho, não chove. Isso é o normal. Quando tem laninha, chove mais, né? Então, El Ninho está no leste de Minas, né? Quase chegando ali no Vale do Jequitinhonha, nós estamos no Vale do Mucuri. Então, a gente está preocupado demais com o El Ninho, que vai se intensificar mais a partir agora do mês que vem. E é por isso a pergunta: já choveu aí? Na sua casa,
o que acontece quando tem El Niño, o que acontece quando tem Laninha, né? Porque isso vai afetar um monte de coisas, um monte de tomadas de decisão. Bom, né, a Gabriela está aí rodando, ajudando os nossos técnicos a fazer planejamento de volumoso junto com os produtores. Então, qual que é a tomada de decisão? Chove ou não chove? E nesse momento que nós estamos, né, finalzinho de setembro, entrada de outubro, o que vai acontecer? Eu fiz um planejamento lá atrás, no ano passado, que foi da maneira correta, porque nós estamos acabando a nossa seca, né? E aí, como que está meu silo? Meu silo já acabou ou não? O pasto já saiu ou não? É desse jeito, Samuel. E eu lembro até hoje, quando eu comecei a minha carreira de como técnico mesmo, que foi em Goiás, e aí o meu sócio o Antônio Pinto, que eu sempre falo dele aqui, porque realmente ele me ensinou muito. E ele comentava muito isso, que os piores momentos do ano para um produtor de leite, todo mundo fala que é na seca, que é na entrada da seca, que não abriu o silo, aquela coisa toda, né? E ele sempre comentava, a pior época para o produtor de leite é exatamente nesse momento que a gente está iniciando, até onde isso aqui vai terminar dependendo das chuvas. Por quê? O silo está acabando e não é uma questão de você abrir ele antes ou não. Simplesmente não tem mais silo para você trabalhar. Você vai colocar, começa alguma chuva e fica aquela situação, né? Se chove um pouco e para, acaba que o capim piora, porque aquela matéria orgânica acaba se decompondo e aí aquilo pouco que você tinha de bucho, ela também acaba. Então, você precisa de uma regularidade de chuva para você ter um aumento o capim realmente crescer e poder fazer volume, né? De uma certa forma. E ao mesmo tempo você não pode colocar o gado no pasto, porque se você coloca no pasto, acaba que você não tem a recuperação da pastagem com a nova folha que acaba de chegar, né? Então você fica sem ter muito o que fazer com relação à alimentação, né? Se você, lógico, não teve um bom planejamento e fez volumoso o suficiente para poder enfrentar esse momento, né? Concorda, Gabriela? Concordo. E assim, pensando na estratégia de volumoso, se você vê que está faltando, que não vai dar, qual que seria a estratégia? Vender uma parte dos animais. E aí nós estamos em outro momento muito ruim, que é ninguém vai vender animal agora. Então, assim, a gente precisa preparar, fazer o alimento para mais do que a seca, estender mesmo. Os técnicos precisam fazer esse planejamento para mais tempo, contando aí a região, são 7 meses de seca, faz alimento para 8, para você não ter nenhum problema, para não ter prejuízo lá na frente. Porque também, vaca cair leite, porque passou fome, não recupera na mesma lactação. Então, a gente precisa pensar nisso na hora do planejamento. E teve outra situação pior no ano passado, né? Na verdade, esse ano, que foi a colheita bem no momento em que a chuva não parava. Então, a gente viu muito milho, muita silagem de milho esse ano, muito passada, ou com muito barro, a fermentação não foi boa, porque os produtores não conseguiam colher, porque não parava de chover. É a montanha-russa da agricultura, né? Tem sempre alguma coisinha que vai dar. E a pecuária, ela é a montanha-russa das duas das atividades, né? Que nós temos uma agricultura para suportar a pecuária. Então, se você tem um rally na agricultura, na pecuária, o rally é dobrado, né? Então, isso que a Gabriela comentou aí no sul de Minas, né? Foi terrível. E era uma situação de laninha. Só que agora inverteu. Então, e aí? O que eu vou fazer agora, daqui para frente? Né? Então, minha silagem, eu tive um problema lá atrás. Minha silagem não ficou tão boa. Então, o que eu fiz para corrigir isso? Eu já internalizei dentro do meu planejamento que na hora que eu for plantar, eu preciso de plantar mais? Ou eu preciso de adequar o meu silo? Preciso de adequar as minhas estradas para fazer essa colheita? Né? Qual tomada de decisão? Porque isso é que é o principal. Eu sei o que acontece, mas e aí? Toma a decisão, né? Uma das coisas que o pessoal do gado de corte faz muito interessante, que está com o gado todo a pasto, inclusive na seca, mas eles fazem uma pequena quantidade de silagem de capim
e deixam ela guardada exatamente para o momento das primeiras chuvas. Então, quando começa a chover na fazenda, é o que a gente chama de sequestro. Pega todo o gado do pasto, tira ele do pasto, põe ele no confinamento com aquela silagem de capim, enquanto o pasto da fazenda todo está subindo. Isso é uma estratégia. Né? Agora, quem está preparado para ela? Quem fez ela? Ou Samuel, você deu uma boa ideia. Então, aonde que nós vamos fazer isso na fazenda? Temos que começar a pensar agora, que a chuva já está batendo na porta. E é importante falar o seguinte, você deu um exemplo de gado de corte, né? Do animal que não estava comendo nada, de repente ele começa a comer uma silagem de capim, né? Eu falo isso porque alguém vai olhar depois que o Samuel falar isso e vai falar assim, nossa, que ideia incrível que ele teve, eu vou fazer a mesma coisa. Além da minha silagem de milho, eu vou fazer uma silagem de capim para a época que começar a chover. Aí tenta você colocar silagem de milho primeiro e depois botar silagem de capim no coxo para ver se a vaca come, né? Pequeno detalhe, não come nem a pau. Isso é uma estratégia de gado de corte, específica. Né? São tomadas de decisão específicas para aquela situação. Para gado de leite, não. Se é silagem de milho, então é mais silagem de milho. Ainda mais se tiver com vaca boa aí, sai da silagem de milho e entrar na silagem de capim, vai cair leite também. Então, o produtor precisa estar atento a isso. E, assim, é até uma coisa muito importante na hora que a gente está fazendo esse planejamento, está falando de volumoso, eu planejar o volumoso de acordo com as vacas que eu tenho na fazenda, que é um dos grandes erros também, né? O produtor, às vezes, planta milho, faz silagem para um gado que tem uma média muito inferior. Então, o custo que sai hoje de uma silagem, isso não se paga. Com certeza. E, assim, poucas coisas não se pagam, né? Por exemplo, você quer ver um jeito de você pagar esse podcast aqui com a gente, sem gastar R$1? É curtir o vídeo. É só curtir o vídeo. É só compartilhar com aquele seu produtor que está do lado, seu vizinho, que já não tem mais silagem, não tem nada, não sabe nem que é o ninho, tá achando que é o ninho, é o menino dele que está rodando para um lado e para o outro. Não, companheiro. Dependendo de onde você está no Brasil, a gente vê que o negócio está feio para o seu lado. E não é por causa disso que você vai deixar de compartilhar esse vídeo com ele, justamente para ele ter algumas estratégias para poder utilizar dentro da casa dele. Você que está no Spotify também, vai lá, coloca a gente como os favoritos seus, porque quando a gente sair um vídeo novo, você vai saber, quando sair um áudio novo, né? Você vai acabar sabendo. Também estamos no TikTok, não é verdade, Darius? YouTube, no TikTok e aí por diante, né? Fiz isso a primeira vez. Até hoje eu queria fazer uma piada, eu vou falar a verdade para vocês, eu me arrependo, porque todo mundo olha para mim agora e faz a mesma coisinha, como se eu tivesse inventado a dancinha do TikTok, né? E eu queria aproveitar esse momento também, gente, para você que está escutando a gente, para falar que ainda bem a gente conseguiu lançar o nosso aplicativo para os laticínios e um aplicativo que fala sobre qualidade do leite que você consegue, através das visitas técnicas, e automatizar todo esse processo, inclusive mostrando para o produtor aquilo que ele pode fazer de diferente. Então imagina você ter na sua mão, na hora que você vai fazer uma visita numa fazenda, você ter todo o checklist de qualidade possível e imaginável, daqui a pouquinho você vai poder montar o seu checklist. Mas hoje a gente tem um checklist extremamente completo, que ele mostra para você todos os pontos de qualidade, podendo tirar foto ou não, de uma forma que depois, se chegar um fiscal, você tem todo o material para poder mostrar para ele de forma automatizada. E olha que legal, isso pode ter a cara do seu laticínio, não precisa ser necessariamente com a cara da Companhia do Leite. É uma evolução que a gente está fazendo aqui, já está rodando em alguns laticínios e está rodando muito bem, o pessoal está gostando muito. E olha que incrível que eu estava comentando. A partir do momento que você tem alguma não conformidade, o próprio aplicativo já te fala aquilo que você pode fazer para poder mitigar aquele problema e assim você consegue fazer um relatório prontinho para entregar para o seu produtor. Eu acho que vocês vão adorar essa solução e se vocês quiserem saber mais, é só clicar aqui embaixo, vai estar o telefone, vai estar todos os contatos nossos para a gente poder mostrar a ferramenta para vocês. Beleza? Vamos voltar para o nosso assunto? Ok. Vai, Gabriela. Fala pra gente. Você que estava rodando lá, Centro-Oeste, Norte e tal. É a mesma coisa?
Eu queria saber pelo seguinte, eu acho engraçado isso. Você vai um monte de laticínio, um monte de fazenda, rodando o Brasil inteiro, todo mundo fala assim, não, mas você não sabe não, Daniel, aqui é diferente. E na hora que vê é a mesma coisa em praticamente todo lugar, né? Muda um pouquinho, mas o drama é praticamente o mesmo. O que você viu lá no Norte e Centro-Oeste? Então, os produtores estão percebendo agora, nesse momento, que não, depois de muitos anos, que não dá para passar a seca sem volumoso. Acho que isso aí já é um ganho, né? Já é um avanço grande. E a realidade lá são fazendas muito grandes que o gado é mais criado a pasto. Então, conseguem passar boa parte do ano com esse gado a pasto, mas com a produção de leite menor. Então, tendo um custo por litro de leite menor, mas também uma produção por vaca menor. E aí é importante lembrar que não existe o volumoso ideal. Existe o que se encaixa melhor dentro de cada sistema de produção. Por isso que é importante ter técnico, né? Por isso que a gente está espalhado aí no Brasil todo, ajudando os produtores a encontrar o melhor volumoso, aquele que mais se adequa à fazenda, ao manejo do produtor, ao perfil do produtor, ao perfil da fazenda, para que a gente consiga, dentro daquele sistema, alcançar o máximo de produção, independente da região que a gente está. Mas, Gabriela, fala para a turma, assim, dá alguns exemplos, porque quando a gente fala isso, é uma coisa que eu sinto muito quando a gente... Por exemplo, a gente tem que adequar a produção à realidade da fazenda e tudo mais, mas em termos práticos, você consegue dar alguns exemplos para a gente de quando você recomenda comprar volumoso fora, quando você recomenda fazer silagem de capim, quando você recomenda silagem de milho, quando você recomenda resíduo de mandioca, não é isso que chama? Tem de mandioca, tem de algodão, tem. Você traz para a gente assim, alguns exemplos na prática para quem está escutando, ele conseguir entender, olha, na minha casa eu acho que está mais para esse lado que a Gabriela está falando, então eu vou fazer mais ou menos o que ela está querendo, lógico que com o seu técnico, né? Mas para ter algumas ideias eu acho bacana a gente materializar esse tipo de diferenciação para o produtor. Sim, então, assim, pensando no volumoso de seca, mais comum hoje é silagem de milho. O que eu preciso para colocar silagem de milho na minha fazenda? Primeira coisa, eu preciso ter vacas que vão pagar essa conta. Tendo isso, eu preciso de uma área plana, que seja tratorável, porque eu vou ter que plantar e colher com trator. Então, esse é um dos principais pontos para a gente colocar o milho na fazenda. A outra coisa é chuva. A gente tem, igual as regiões ali de Teófilo Otoni, as chuvas não são durante a época das águas todas, né? Aqui, para nós, mais para baixo, no sul de Minas, a gente já tem uma constância maior em chuva. Então, preciso que chova pelo menos 600 milímetros na minha região para eu plantar o milho. E uma coisa que os produtores lá do norte têm muita dificuldade é, eu preciso ou ter um maquinário na minha fazenda para plantar e para colher, ou eu preciso ter prestador de serviço na minha região. E lá nessas regiões, a gente tem muita dificuldade com isso. Então, às vezes, o cara quer plantar, quer produzir, mas não consegue maquinário para colher. E, assim, um maquinário bom, prestador de serviço na hora certa, ele vai definir ali o volumoso que você vai ter para tratar das vacas o ano todo. A gente não pode errar nisso. O capiaçu surgiu aí, as diversas capineiras também, além do capiaçu. Só voltando um pouquinho aqui, Gabriela, ajuda a gente. Para ter um número na cabeça, é lógico que isso é muito variável, mas a partir de quantos litros de média de gado você me fala que valeria a pena a gente trabalhar com silagem de milho? Chuta uma faixa aí só para a turma. Pode pensar numa faixa aí de 15 a 20 litros de leite na média do rebanho para a gente trabalhar com silagem de milho. No mínimo, né? E aí é importante a gente pensar em produtividade do milho. Então, a gente vai plantar, eu preciso de uma área que atenda todos os meus animais e a produtividade do milho vai ser entre 40 a 50 toneladas por hectare. Então, para produtores que têm uma área menor ou tem fazenda grande, mas muito morrada, com pouca área para plantar, o capiaçu veio como alternativa boa, porque eu consigo maior produção de volumoso por área. Então, a gente fala em capiaçu, a gente coloca 150 toneladas por hectare na média. Então, pensando em volumoso, na seca a gente tem silagem de milho, a capineira e a cana. E aí o maior desafio da cana a gente precisa fazer o corte diário dela. E no momento que a gente está enfrentando com dificuldade de mão de obra, a gente está vendo cada vez mais as fazendas reduzindo os canaviais. Então, deixando de plantar porque precisa cortar todos os dias. A silagem de milho e o capim a gente consegue
ensilar, colocar ele no silo e ir tirando dia a dia. A cana, silagem de cana é muito ruim. Então, a gente precisa cortar e fazer esse corte diário. Precisa ter alguém na fazenda, a mão de obra para isso. E isso entra, na hora que a gente avalia o perfil do produtor, para a gente pensar qual o volumoso que ele vai plantar, isso tudo entra. Então, não é somente a terra, né? O produtor precisa estar disposto. Eu não tenho área, eu tenho área muito pequena, mas eu não consigo maquinário para colher o capiaçu. A gente recomenda cana. Mas se não tem mão de obra para cortar, aí fica difícil de executar. Você não está vendo a campo o problema do capiaçu e o maquinário que consiga cortar capiaçu, não? Sim, sim. E a gente está... Alguns produtores têm feito silagem de capiaçu muito boas. A grande dificuldade é você achar um maquinário para colher e você saber o ponto de colher. Porque a gente vê muita gente colhendo o capim fora de hora também. E isso vai trazer uma silagem pobre em nutriente, às vezes com um custo alto, dependendo de quanto vai estar a hora para colher. E não é qualquer maquinário que colhe. Samuel pode até falar melhor que eu, que está numa realidade que tem bastante capiaçu também, né? Atende fazendas que já plantam capiaçu há muito tempo. Mas é uma dificuldade que a gente vem enfrentando. E é importante. Fiz o planejamento, eu preciso conversar com o produtor e falar com ele. Nós vamos plantar capiaçu, nós vamos ter maquinário para colher esse capiaçu? Tem prestador de serviço na região? O capiaçu, ele para algumas regiões e para alguns produtores, ele foi uma maravilha e para outros foi uma tragédia. E para muitos que o capiaçu foi uma tragédia, foi exatamente por essa falta de entender em que momento que ia colher, faltou um maquinário, o trator precisa de ser um trator maior, precisa de ter redutor, a máquina precisa de ser uma máquina de área total, não é a mesma máquina que vai colher milho, né? Então, são vários detalhezinhos que têm que ser discutidos junto com o técnico na hora de fazer o planejamento de volumoso, né? Então, eu tenho essa capacidade para fazer isso ou não? 150 toneladas por hectare é uma quantidade muito grande de volumoso, né? A Gabriela comentou aí, milho vai ficar na casa de 40, 50 toneladas. Bem feito, né? O que mais mal feito vai colher 15, 20, às vezes 30, né? Tem muita gente colhendo 25, 30 toneladas por hectare, que não faz bem feito. E aí, eu vou até discordar um pouquinho do assunto que vocês estavam falando de a silagem de milho é cara, por quanto de leite eu preciso de uma vaca. Na verdade, qualquer volumoso ele pode ficar caro. Se você olhar, o capiaçu é caro? É caro. Você fazer um hectare de capiaçu é muito caro. É até mais caro implantar um hectare de capiaçu do que implantar um hectare de milho para silagem. Só que capiaçu tem poucos nutrientes, produz muito. O milho tem muito nutriente, mas produz pouco. Então, o que equivale em produção de leite por hectare? Se eu tenho uma coisa que tem pouco nutriente e produz muito, eu tenho muita vaca produzindo menos. E quando eu vou para o milho, que tem muito nutriente, mas produz pouco, eu tenho menos vaca, mas que produz muito, para equivaler em produção por hectare de leite, né? Agora, se eu erro na produção do milho, ou mesmo que eu erre na produção da capineira, isso vai me trazer o quê? Um volumoso muito caro. Aí a vaca pode produzir o tanto que for. Não vai pagar a conta, seja milho ou seja capiaçu. Então, a gente tem que se atentar a isso aí. Para a comida ficar barata, eu tenho que produzir muito bem. E eu tenho que colher muito bem também. E como é que o produtor vai saber se o capiaçu vai dar certo ou não na casa dele? Porque você falou que tem vezes de dar muito certo, tem vezes de dar muito errado. O que você me fala nesse sentido? Fundamental, tem acompanhamento de um técnico. Ponto. Mas se o técnico sabe trabalhar com capiaçu, ele vai traçar o planejamento da lavoura de capiaçu da maneira correta, né? Então, como plantar, espaçamento, toda a adubação que tem que ser feita para poder colher no ponto correto, né? Com a quantidade de umidade adequada, porque normalmente, né, o que mais aconteceu, o que mais acontece até hoje, né, em produtores que vão implantar
capineira de capiaçu e fazer a silagem é que colhe muito cedo, tem muita umidade, e aquilo, em vez de fazer um silo, faz um monte de coisa podre, né? E para você colher na quantidade de matéria seca adequada para não apodrecer, ele tem que passar mais. Passou mais, tem mais volume. Aí o trator não aguenta colher. Aí você tem que ter um trator maior, um redutor de velocidade, a colheitadeira de área total. Não consigo fazer isso com uma automotriz grande, porque as automotrizes não têm velocidade para colher capiaçu. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Quem que vai ajudar o produtor? O técnico. Esse é o ponto fundamental. Discutir com o técnico. Entendi. E se eu tiver uma área que é só morro, não tem nem maquinário para capiaçu, e eu não consigo plantar um pé de milho, porque o pé de milho ele tem que vir torto na horta lá de casa. Como é que faz? Aí nós vamos para cana. Aí é cana. Aí tem que colher todo dia. Essa risada sua é de desespero? Não, a cana é um alimento excelente. Excelente. Você acha? Sim, é um alimento excelente. Eu prefiro o caldo de cana. Você gosta da cana? Não, eu gosto só da cana. Do caldo de cana eu não... eu não gosto. Mas assim, é um alimento excelente. Tem uma quantidade de energia muito boa. Só que a gente precisa corrigir a proteína. E utilizando ureia na hora que a gente está utilizando a cana. O único problema é o corte diário. E a outra coisa importante também, quando a gente está trabalhando com cana, é importantíssimo picar ela o mais fino possível. Por quê? Senão ela limita o consumo, que ela fica muito tempo ali no rumen da vaca, demora para sair, a vaca não come tanto e a gente pode ter perda de produção. Então, cana, lidando com cana, a gente vai fazer o corte o mais fino, o mais miúdo possível. Eu costumava dizer, na época que eu dava assistência a campo, que cana boa é cana em pó, né? Quanto mais fininha que você acha que ela quase virou pó, essa é a boa. E o pessoal, mas não tem fibra longa assim, mas ela acaba boiando, vamos colocar assim, no rumen, né? E ela faz o match ruminal ali, que funciona da mesma forma como fibra, né? Esse é um detalhe que na silagem de capiaçu também é muito importante. O tamanho da partícula tem que ser menor do que 5 milímetros, né? Se cortar, se fizer a silagem de capiaçu muito grande, vai ter problema. Não vai passar. Sim. Mas voltando aqui, né? No caso, que bom que a gente sabe tudo isso aí sobre volumoso, mas o negócio é o seguinte, meu amigo. Tá no final de setembro agora, acabou, foi tudo. Não adianta falar o que tinha que ter feito na época do plantio e da colheita, né? O que nós vamos fazer agora? Agora que o menino tá aí, não é isso? O El Ninho. O menino tá aí e tem gente morrendo afogada e tem gente morrendo de sede. Como é que a gente vai fazer? A gente tem alguns subprodutos, né? E aí cada região tem as suas características, e a gente tem que avaliar o que tem de subproduto. Nós temos aí polpa cítrica como opção, nós temos, que está em São Paulo, né? A maior parte da produção de polpa cítrica do Brasil está em São Paulo, acho que até, não sei se é 100%, mas mais de 90% da polpa cítrica é feita em São Paulo. O bacana da polpa cítrica, só te complementando, é que, por exemplo, para você que está escutando a gente agora, quando o podcast ele veio ao ar aí agora no final de setembro, a polpa cítrica está num preço muito bom. Inclusive, nós da Companhia do Leite temos alguns animais e a gente comprou polpa cítrica porque realmente estava num preço bem atrativo de ser trabalhado. E isso é fato, isso é parte técnica. E a parte comercial do jabá para você, fazendo o segundo microfone de ouro, é que lá na JPA Agro, se você for lá, tem a polpa cítrica no melhor preço que tem, até porque ele é o principal revendedor de polpa cítrica do Brasil. Então na JPA Agro, de fato, você acha polpa cítrica num preço muito bom. Vai acabar dependendo do seu frete, né? Assim como o Samuel falou, está em São Paulo. Então é lógico, se você estiver muito longe do estado de São Paulo, provavelmente pode ser que não compense por conta do frete, mas não por causa do produto, nem pelo preço da tonelada na fábrica, não é isso? Isso aí. Então a gente sempre tem que avaliar, né? Qual o subproduto que eu tenho mais próximo da minha região. Tem muita região que tem cana e vai ter bagaço de cana. São Paulo também tem bastante, né? Mas tem outros estados do Brasil que tem bagaço de cana. Samuel, vamos voltar um pouquinho aqui, vamos falar de 1 a 1, que eu acho que a gente ganha um pouco mais de
de conteúdo aqui para a gente poder trazer dentro aqui do podcast. Com relação à polpa cítrica tem algumas coisas muito legais nela, né? Uma delas é que pega fogo, não é isso? O dia que eu fiquei sabendo disso, eu assustei. E é com contato com a água. Eu tentei achar por que eu não consegui. Mas, de fato, ela tem que estar seca, né? Ela tem que estar muito sequinha e o ambiente em que ela está guardada tem que ter ventilação. Então, comprou polpa cítrica, não fecha ela numa tulha toda fechadinha, lacrada, porque corre risco de ter combustão espontânea. Então, tem que ter um lugar ventilado e não pode deixar molhar de jeito nenhum, senão vai apodrecer tudo também, né? Tem muita gente que pega a polpa cítrica, a primeira vez que eu vi isso, já deve ter bem uns 20 anos, quase uns 20 anos que eu vi isso. Se você coloca uma lona de silo no chão, coloca toda a sua polpa cítrica em cima, como se fosse uma silagem de milho, fecha com a lona por cima e a boca do silo você não fecha. Então, você faz como se fosse um mu ao redor, vedando a lona, para não entrar água, e só na hora, no local onde você vai fazer a retirada da polpa, você deixa aberto um pouco mais de lona, né, para não chover, né, e deixa aquilo aberto. Então, essa movimentação de ar ali, que tem essa entrada de ar ali na boca, já serve para fazer o armazenamento da polpa. Tá? E ela pode ficar num lugar que não seja coberto. Ela está coberta de lona. Exatamente. E é uma baita de uma fibra boa ou é uma fibra mais ou menos? É uma fibra fantástica, né? Altíssima digestibilidade, muito carboidrato não fibroso. É um alimento usado até, às vezes, para substituir um pouco de milho na dieta, né? Claro, não tem o amido do milho, mas tem muito carboidrato não fibroso. É um material excelente. Outras coisas que dão uma compensadinha, né? Isso. É um material excelente para trabalhar. Ela é até boa de ser usada associando para a vaca de alta produção, que está com a dieta muito quente, né, com muito fubá, às vezes trabalhando com reidratado, a gente usa a polpa para ter um segundo alimento energético que não vai ter uma fermentação tão rápida. E a gente consegue usar ela em locais que silagem está acabando. Se eu fizer a conta de comprar silagem ou comprar polpa, principalmente no preço que está girando aí menos de R$1, né? O quilo da polpa, a gente consegue colocar mais polpa na dieta e diminuir um pouco da silagem. Ela não vai fazer essa fibra fisicamente efetiva no rumen, mas ela mantém a saúde do rumen também, assim como o volumoso. Bacana, né? Agora ainda olhando para Como é que é? Vamos para o próximo. Vamos aproveitar que nós estamos em São Paulo ainda. Vamos falar da cana que está por ali mesmo, do bagaço, não é isso? O bagaço, o principal, que é o que a Gabriela falou, que é o açúcar, ele já foi embora, né? Mas no caso do aperto, você pega o bagaço de cana, pica ele, né, pequenininho, e aí você vai fornecer ele só como fonte de fibra. A parte nutricional praticamente não tem mais nada, né? Você pode até fazer uma análise bromatológica para ter toda a certeza do mundo, mas praticamente não tem mais qualidade nutricional, mas sua vaca não vai morrer porque não tem falta de fibra, né? Por falta de fibra, ela não morre. E é interessante isso, eu vi muito isso a campo, na prática mesmo, né? Que quando começa a faltar volumoso, a pessoa ela tenta compensar a falta de volumoso com mais ração para o animal. E na prática, isso tende a parar. Uma hora você tem um retorno, o animal realmente aumenta a produção, ganha um peso, mas se você continua a dar mais ração, a falta de fibra faz com que aquela ação não seja tão efetiva assim, né? E você começa até a ter problema de acidose nesse animal pela falta de fibra. Então você que está escutando a gente e sempre pensa assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Lembre-se disso, a primeira ponta do negócio é fibra. Então, alimentação de ruminantes, de uma forma geral, começa com fibra, depois você pensa nas outras coisas. E o bagaço de cana, ele vem nisso, né?
Até confinamento. Confinamento usa muito bagaço de cana justamente por causa disso. Usa muito ração. Então, para que você consiga fazer um balanceamento entre a dieta quente, né, que a Gabriela falou, que é justamente quando você tem muita fermentação, muita energia, né? Hã? Não entendi. Não é pimenta. Não é pimenta, não é pimenta. Pode ser também, já sai uma carne apimentada, provavelmente, do confinamento. Mas quando você pega isso, você coloca um pouco de bagaço de cana, você não está querendo alimentar o animal. Você está pensando na saúde ruminal, não é isso? Exatamente. Os animais que estão em confinamento, como eles vão ficar num período menor ali, tudo bem a gente tratar com mais ração e pouco bagaço de cana. Mas quando a gente pensa em vaca de leite, nós estamos pensando em manter esse animal muito tempo no rebanho. Então a gente precisa cuidar da saúde. E como você falou, o primeiro passo é o volumoso. Então, tendo volumoso, a gente está lidando com ruminante, precisa ter essa fibra para fazer essa ruminação. Então, é importante, e acho que até é importante a gente falar, né, Samuel, de inclusão desses alimentos na dieta. Até quando que a gente pode ir? Por exemplo, a polpa cítrica, manter ali nos 5 quilos, né, no máximo, por animal. Bagaço de cana, quanto que você recomendaria para a gente tratar essas vacas? Bom, num caso extremo, a gente pode entrar aí até com uns 15 quilos de bagaço de cana, né, em casos extremos. Até na polpa cítrica também, em casos extremos, tem algumas pessoas que chegam a usar 20 quilos, mas não deve ser por muito tempo, né? Em dietas normais, a polpa fica aí na casa de 5, 6 quilos, daí para menos, o bagaço de cana a gente trabalharia aí com 5, 7 quilos, vamos dizer, para ter uma dieta saudável, né? Mas em casos extremos a gente chega aí a 15, 20 quilos de bagaço. Eu tenho umas regras que não coube agora não, mas eu sempre falei isso, né? Se você vai usar o alimento, a maioria das vezes que eu fiz curso de nutrição animal era assim, se você tem um alimento e você não sabe até quando que você pode usar, é de 10 a 15% da matéria seca ou de 2 a 3 quilos. Vocês já perceberam isso? Exatamente. É sempre a mesma coisa. Eu não sei quando é 10 a 15% de matéria seca ou de 2 a 3 quilos de material, né? Quando você tem o perigo de ter problemas, né? No caso da polpa cítrica, o problema é muito baixo, assim como o bagaço de cana. O bagaço de cana é o contrário, né? O problema é você dar demais, não é pela intoxicação, é de não caber mais nada e aquilo não dissolve, então ele não vai embora, né? É isso aí, é bem por aí. Bom, falamos então polpa, bagaço, qual é o próximo que nós vamos falar agora? Casquinha de soja. Esse eu sou apaixonado. Esse é o pessoal lá de Goiás gosta. Não, e não é a primeira vez que você vai falar de casquinha de soja, mas pode falar, já que você gosta tanto. Não, casquinha de soja, para quem não sabe, quando colhe a soja, acaba que ela desidrata e aí você faz uma película em volta do grão de soja, né? E essa película é o que a gente chama de casquinha de soja. É importante se lembrar que nós estamos falando de casquinha de soja, não é de resíduo de soja. Então o que eu já vi muito também é isso, né? A pessoa fala assim, eu comprei casquinha de soja. Na hora que eu cheguei lá, era vagem de soja, era pedaço de pau, era um monte de coisa no meio, que na verdade aquilo é a varredura do lugar lá, né? Que eu esqueci o nome, como é que é? Isso é lá na peneira que vai separar o resto do que realmente é soja, né? Exatamente, está lá dentro do silo. E isso é uma coisa complicada, porque as coisas são muito diferentes. Quando a gente fala de casquinha de soja, nós estamos falando única e exclusivamente dessa película que fica em volta do grão, que tem uma digestibilidade altíssima, e ela tem de 12% a 13% de proteína, ainda tem uma quantidade bacana de proteína para a gente poder utilizar. É lógico que quando você começa a trabalhar com vaca de alta produção, você tem um limite que você utiliza, porque ela acaba também tendo muita fibra, então atrapalha um pouco ali na quantidade de alimento, de matéria seca que a gente consegue fazer essa vaca ingerir. Mas de uma forma geral, você consegue utilizar uma quantidade muito boa de casquinha de soja e ela costuma ter um preço interessante. Mas aí é aquelas coisas que só quando você está dentro do negócio que você entende, né? Que normalmente a casquinha de soja ela vem triturada, porque como ela ela tem uma forma mais, vamos colocar, esférica por causa do grão de soja, se você não tritura, ela faz muito volume, tipo uma mola, né? E você não consegue carregar muito daquilo. E aí o frete começa a inviabilizar.
a utilização de casquinha de soja. Então, se você for usar casquinha de soja, normalmente ela vem triturada, por esse motivo que eu estou falando para vocês, e mesmo triturada, ela ainda é muito leve. Então, você começa a achar a casquinha de soja peletizada, que, obviamente, como tem mais um processo de produção em cima dela, ela é mais cara do que uma casquinha de soja só triturada. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, você consegue ter uma maior quantidade de matéria seca em um menor espaço. Então, se você for comprar uma casquinha de soja muito longe da sua casa, é óbvio que vai acabar ficando mais barato você comprar a casquinha de soja peletizada, que apesar dela ser mais cara, ela acaba ganhando porque você consegue otimizar o frete daquilo que chega na sua casa. Então não tem jeito, você vai ter que fazer conta mesmo, meu amigo. Se for para usar a casquinha de soja, vai ter que fazer conta da peletizada, da triturada, daquela que você pegou do seu vizinho, o que você precisar, e é lógico que vai cair de novo aqui na assistência técnica, né? Alguém para conseguir fazer essa conta para você. Mas normalmente lugares têm próximos, assim como Polpa Cítrica tem próximo lá em São Paulo, Goiás, por exemplo, que produz bastante, Mato Grosso, acaba que a distância permite que você utilize esse tipo de alimento. Eu dei uma rodada lá em Goiás há 2 meses atrás e todos os produtores usavam casquinha de soja. E assim, é um alimento excelente, né? Dá pra gente incluir vaca de alta produção, dá para incluir vaca de menor produção. A gente tem que aprender a lidar com esses subprodutos. E pensando principalmente no preço. A polpa tá com preço bom, tem aqui na minha região, vou colocar na dieta, conversa com o nutricionista. A casquinha tá bom, tá num preço bom, vamos incluir ela na dieta. E assim, dependendo da necessidade da vaca, são alimentos excelentes, que passam a ser, a gente chama de subproduto, mas que está ganhando cada vez mais espaço aí dentro da formulação de dieta das vacas. E assim, e para nossa sorte, só abrindo esse adendo aqui, né? Para nossa sorte, os subprodutos que a gente está falando, de uma forma geral, eles existem justamente na época da safra, quer dizer, depois da safra, né? Então, eles acabam trazendo exatamente no momento que você mais precisa deles, porque você está na seca e nesse período de transição até você ter um pouco de pastagem, né? Essa é a nossa sorte. Então, o subproduto ele está mais barato justamente quando você mais precisa dele, né? Uma coisa que nem sempre acontece. Qual que é o próximo da lista, então? Se for para continuar nas paixões, vamos pro caroço de algodão. Vamos lá, solta a bomba. Caroço de algodão é outra coisa maravilhosa, né? Ele tem um pouco da pluma do algodão, ele tem realmente uma casca um pouquinho mais dura que a casquinha de soja, e lá dentro ele tem o grão do algodão. Então ele tem muita quantidade de óleo, né? Ele tem uma quantidade energética muito grande, e a gente pode trabalhar com ele aí na casa de 3 quilos por vaca por dia, e normalmente dá um resultado fantástico, principalmente nesse momento de falta de volumoso. Você já foi para, às vezes, volumosos muito ruins por conta de custo, e aí você entra com caroço de algodão, além de ajudar em fibra, ele ajuda muita proteína, né? 22, 24% de proteína bruta, e altíssima energia. Então, é um alimento excepcional. E assim, o caroço é o único desses subprodutos que a gente falou até agora que tem a fibra fisicamente efetiva, que é acima de 8 milímetros. Produtor, você já viu aí o nutricionista indo na sua fazenda, pegando aquele jogo de peneira, aquele monte de caixa e colocando a silagem lá, ou a dieta total, peneirando aquilo? O único subproduto dos que a gente falou até agora que vai ficar retido ali, que vai fazer realmente uma efetividade no rumen da vaca é o caroço de algodão. Então, por ele ser maiorzinho, ele fica retido na peneira, junto com a parte boa ali da silagem, que é a parte que a gente quer, que tem as partículas maiores, e ele traz essa ruminação. Então, além de ter todas essas vantagens que o Samuel falou, ele também ajuda nisso aí. A gente tem que só tomar cuidado com o limite de inclusão, né? Por ser um alimento que tem muita gordura, se a gente inclui demais, pode cair a gordura do leite. E isso não é desejável. Então, sempre a gente volta de novo a falar... Quanto? Em torno aí de 2 a 3 quilos. 10 a 15%. Em vaca de alta produção, a gente pode usar um pouquinho mais, mas respeitando aí a regrinha do Daniel,
não passar dos 2 a 3 quilos por vaca, não. E é bacana lembrar que o caroço de algodão ele só serve como fibra fisicamente efetiva se tiver o algodão em volta do caroço de algodão, né? Se você tirou o pelinho ali, acaba que ele já não tem mais o mesmo poder. E a turma está ficando bem especialista em tirar a pluma do algodão, tá? Ele tá diminuindo bem. E na genética do algodão que está vindo agora, esse melhoramento, cada vez o grão tá menor. Ele solta mais, né? Solta mais e está encolhendo o tamanho do caroço. Do caroço, né? E assim, uma coisa bacana que eu acho que legal da gente falar sobre o caroço de algodão é que todo mundo fala atrapalha a reprodução da vaca. E não existe isso, né? Na verdade, isso aqui era bacana ter esse mito a gente tirar, porque realmente é uma coisa assim que está bem enraizada na cabeça de muito produtor, que o caroço de algodão, ele tem o tal do gocipol. Esse que é o problema. É essa substância que realmente atrapalha a reprodução. É verdade, só não te contaram que é do touro, não é da vaca. Então, se você tiver vaca comendo caroço de algodão, você não vai ter problema. Se você está com problema de reprodução na sua casa e está dando caroço de algodão, tenha certeza que o problema não está na vaca. Ou quer dizer, não está no caroço de algodão. Provavelmente alguma coisa que está acontecendo com a vaca. Ou então, de fato, com o touro. Então, se você vai usar caroço de algodão, lembra disso. O touro, ideal é que ele não coma. E normalmente ele come junto com as vacas. Então, você piora um pouco o seu manejo a partir do momento que você tem o touro com os animais, com as vacas, né? Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também muito importante sobre o caroço de algodão. Procede? Procede. Então... E se eu não tenho gordura, se eu não tenho óleo no caroço de algodão, o que sobra para nós, Gabriela? Sobrar as derivações ali, né, do caroço. A gente vê muito isso lá em Goiás também. Você já deve ter trabalhado com isso. Lãzinha e o briquete, que são alimentos fibrosos, que não vão ter a mesma vantagem do que o caroço, mas que dá para a gente usar em déficit de volumoso. Então, não tem, acabou a silagem. É o que tem, tá barato, vamos usar para evitar de ter perda de produção nos animais. E aí tem a torta, né? Não sei se é o que você está chamando de briquete, mas a torta mesmo de algodão, né? Não, briquete é mais a lãzinha ali, já tirou tudo, você vê um emaranhado de trem. É subproduto do subproduto. Vai mais ou menos igual a casquinha de soja, né? Vai um pedaço de pedaço de pau de algodão e aquilo tudo que sobra lá embaixo, né? Aí tritura aquilo, faz um pellet e te vende como briquete. Ou então vira um bagaço, vira um trem todo... Um emaranhado. Eu queria aproveitar aqui para uma coisa também que eu vi, e eu cheguei a trabalhar muito com isso, que eu tenho uma história muito interessante, que existem alguns produtos hoje em dia feitos de capim de sementeira. Eu acho legal isso aqui para a gente falar sobre a importância da fibra mais uma vez, né? Então, como é que é o negócio? Pegaram capim de sementeira e para você que não é muito da área, depois que um capim deu semente, ele jogou toda a energia dele, todos os nutrientes para a semente, praticamente o que sobra do resto do capim é horrível. A digestibilidade daquilo é terrível. O capim já secou. Aquilo ali assim é quase que uma tragédia. Se não fosse uma pessoa que pensou em triturar isso tudo, esquentar e fazer uns blocos que você consegue dar para os animais e ele acaba tendo essa fibra de novo na dieta, como se fosse bucha de pasto, só que concentrada em pellets, né? Mas uns baita de uns pellets bem grandes. E o que eu achei bacana disso? Tinha uma época, quando eu comecei lá em Goiás também, que eu comecei a vender isso, e aí era impressionante, porque os animais, como é que era? O briquete era muito grande e você não conseguia... O animal não conseguia comer aquilo muito bem. Fizeram até uns trabalhos de bem-estar animal com esse briquete, que o animal lambia e aí ia umidificando aquilo aos poucos, e aí você tinha tirava um pouco de estresse do animal no confinamento por causa disso. Mas voltando aqui para a realidade, o que a gente fazia? Você pegava esse produto, colocava num cocho, colocava água, e normalmente eu falava para colocar 5 partes de água para uma parte desse briquete de feno de capim. Então você colocava isso e aquilo inchava e o produtor ficava
assim, encantado, porque o negócio inchava, rendia, e falou, nossa, mas o negócio tá rendendo, é o negócio mais incrível do mundo, adorei isso aqui, e aquele negócio todo, mas assim, no final das contas você colocou água. E de fato, os animais acabavam dando mais leite, eu comecei a perceber que dava mais leite, não era nem pelo briquete, dava mais leite, era por causa da quantidade de água que bebia junto com o briquete. Então a vaca tava, além de tudo, estava sentindo sede, né? E você melhorava desse jeito. E uma vez eu fui conversar com o produtor, fui vender isso para ele, e quando eu fui vender, eu falei, olha, você mistura isso aqui com 5 partes de água. E ele ficou bravo comigo e falou, mas como assim com 5 partes de água? Aí você tá querendo me quebrar? Eu falei, mas por quê? Porque o doutor Antônio, que era meu sócio, que eu falo sempre, o doutor Antônio chegou aqui e falou que é 6 partes de água para uma. Então, na verdade, você tá me roubando, que o negócio tem que render mais. Eu falei assim, não, meu amigo, tudo bem. Pode botar mais água, entendeu? Sua vaca vai adorar, vai matar a sede dela, né? E o que importa, na verdade, é a matéria seca. Mas, de fato, você tinha essa melhoria, inclusive com produto de má qualidade, assim como o bagaço de cana, né? Mas você viu uma melhoria porque você colocou, o animal bebeu mais água e você colocou mais fibra na dieta. Exatamente, é o que é chamado aí de bricfeno, né? Esse alimento aí que você citou. Que é diferente. Eu não quis fazer propaganda de graça, né? Mas já que você falou, entendeu? Paga nós, Briquefeno. Tira o microfone de ouro. Tira o microfone de ouro pra ele, mandar uma foto Patrocina pelo nós. Instagram. Exatamente, e são produtos bacanas, né? Tem mais algum, Samuel, que você tá lembrado? Gabriela? E tem coisas muito regionais, né, Gabriela? Isso. A massa de mandioca é utilizada assim em diversos lugares, né? Se estiver perto das fábricas de polvilho, com preço muito bom em algumas épocas, também é um alimento muito bom. E tinha um produtor aí há 2 anos atrás, estava comprando isso por 50 centavos. Então estava num preço excelente. E qual que era o grande problema? Como a fábrica de polvilho não produzia o ano todo, chegava um momento que acabava. E aí a gente precisa adaptar esses animais. Então, na hora de escolher um subproduto, é interessante escolher algo que você vai usar o ano inteiro, para não ter essas quedas de produção, porque tirei... E o produtor fala muito isso, né? Se eu tirar a polpa aqui da ração, essas vacas vão quebrar leite. E aí são 2 coisas. Primeiro, essa adaptação que a gente tem que fazer. E a segunda coisa às vezes você tira a polpa e não coloca nenhum outro alimento para substituir. Então, tá tendo deficiência de algum nutriente e o leite vai cair mesmo. Tem que ajustar a dieta, né? Nunca pode esquecer de ajustar a dieta. Exatamente. Isso tem que ser sempre feito com o auxílio de algum técnico. Essas fórmulas mágicas aí prontas que são utilizadas, é importante a gente entender quanto que os animais estão produzindo, o que a gente tem de volumoso, como que está esse volumoso, e aí a gente faz a formulação da dieta especificamente para aquela fazenda. E eu vejo dessa maneira, né? Às vezes você não precisa de um subproduto que você tenha o ano inteiro, mas que você tenha regularmente naquele período que você quer, né? Exemplo, a própria silagem de milho. Tem uma época específica que você usa, mas durante toda essa época você tem. Agora, um negócio que uma semana tem, na outra não tem, aí na outra semana tem. E vai virando essa bagunça, não tem flora ruminal, microbiota ruminal que consiga fazer isso funcionar, né? Esse que é um problema. Se eu não me engano, são quanto tempo para adaptar uma microbiota ruminal? São 15 dias? Então, 15 dias. Então, assim, é um pouquinho mais do que isso, não? Na minha cabeça estava para mais de mês. Com 15 já está bem adaptado. Então, assim, semana sim, semana não tem condição nenhuma desse negócio dar certo, né? E outra coisa importante falar é como que esse subproduto está chegando, né? Nós estamos falando de alimentos secos que vão ter menor variação da entrega. Mas é uma coisa importante de avaliar também. Então, se você está vendo que esse subproduto está chegando cada hora de um jeito, é importante pensar em trocar o fornecedor ou comprar outro subproduto. Só voltando um pouquinho aqui na questão da adaptação, o 15 dias é para cada passo que você dá. Então, vou colocar, por exemplo, massa de mandioca. Vou chegar a colocar 8 quilos de massa de mandioca numa dieta. Tem muita gente que não dá. Então, vamos para 15 dias. Com 2, beleza, tá tudo adaptado, passa para 4, e vai fazendo, a cada 15 dias você faz uma intervenção na dieta. Menos do que 15 dias não adianta.
Sim, com certeza. Uma outra coisa também que eu já vi usar, esse já é um pouco mais raro, mas eu já vi usar também resíduo de tomate, né? Lugar que tem fábrica de molho de tomate também. É uma opção, não tenho muita experiência com ela, mas saiba que também existe. É um negócio que usa e eu acho que podia falar um pouco de cevada também, vocês não acham, não? Cevada, hoje nós temos, tem a cevada úmida e tem a cevada seca já, né? O pessoal já está desidratando aquela cevada para entregar um produto exatamente como a Gabriela falou, mas consistente. Então, toda vez que você chegar com aquele produto na sua propriedade, é um negócio um pouco mais fiel ao que você analisou na carga passada, né? Agora, quando ela vem úmida, é difícil de armazenar, né? Porque você tem que ter um tanque, aquele negócio é cheio de água, é ruim de manusear com aquilo, mas na hora que você coloca na dieta das vacas é fantástico também, né? Não é porque vem da cerveja não, mas é muito bom. Sei, essa risadinha sua já diz tudo, viu? Até quem tá só te escutando já entendeu onde você quis chegar com isso. Só porque eu gosto de cerveja, só. E de cevada na dieta das vacas. Na dieta das vacas, com certeza. É economia circular, né? Você bebe e dá pra vaca para depois tomar o leite para recuperar da cerveja que você acabou de beber, né? Não é só você beber com moderação. Aí não precisa de ter que recuperar nada, não. Agora, beber o leite de manhã sempre é bom, né? Com certeza, com certeza. Mas a cevada, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a Gabriela comentou de fornecimento, né? Então, é sempre bom ter um contrato com a fábrica, o que é constante, mas também a fabricação ela não é constante. Então, você precisa de ter um contrato com aquele volume que você precisa de usar durante o mês e sempre ligar antes da carga acabar. Está vindo a carga, está ok, se tiver que fazer alguma intervenção na dieta, você faz antes de acabar, para não, de repente, acabar a cevada e você está sem nada para colocar no lugar da cevada na dieta. Para quem está trabalhando com cevada úmida, o armazenamento é extremamente importante, né? E o deslocamento também dessa cevada, desde que sai lá da fábrica até chegar na fazenda. Então, o caminhão vem perdendo água e aí a gente volta na conta. Precisamos fazer conta de quanto que está perdendo para saber se o que está chegando seco na fazenda é realmente mais barato e realmente compensa ser usado. Com certeza. Temos mais algum para a gente acabar de fechar esse podcast? Vamos tentar lembrar de mais alguma coisa aqui. Não, agora acho que no momento eu não estou lembrando de mais subprodutos. Agora, uma coisa que a gente não falou que é volumoso, não é subproduto, que a gente esqueceu de comentar, é da palma, que é muito usada no Nordeste, né? E está em franco desenvolvimento, não só da cultura, como da colheita. O pessoal lá em cima está desenvolvendo alguns maquinários para colheita de palma. Então, quem está no semiárido aí já tem acompanhado um pouco mais de perto. A Gabriela está daqui mais uns dias, ela está lá no Sergipe, né? Vai acompanhar um trabalho nosso lá e vai acompanhar uma turma que usa palma. É um negócio que vai ajudar o desenvolvimento da pecuária de leite de corte no Nordeste como um todo, absurdamente. E é um material com uma qualidade bromatológica muito boa, tem pouca fibra, por incrível que pareça, tem pouca fibra, né? Mas tem uma qualidade muito boa. É pouco tudo, né? É muito água, né? Muita água, pouco resto. Não, ela tem... A proteína dela varia muito. O normal é na casa de 6 a 8% de proteína bruta, mas de acordo com a adubação ela pode subir essa quantidade de proteína. Energia não é energia de amido, né? É energia de digestibilidade de fibra, carboidrato não fibroso. Tem até uma quantidade razoável, tá? Não é tão ruim assim, não. Agora, precisa de uma outra fonte de fibra colocada junto com a palma para poder ajustar rumen e fazer vaca dar leite. E dar leite pra caramba. E aí, obviamente, você precisa de menos bebedouro.
Bom demais. Samuel, Gabriela e Samuel, mais alguma coisa para a gente incrementar nesse podcast ou a gente já pode dar as considerações finais nossas? Acredito que nós podemos partir para as considerações finais. Sim, já passamos por todos os volumosos e todos os subprodutos fibrosos, né? Não podemos deixar de esquecer que, claro, tem algumas coisas muito pontuais no Brasil que a gente não comentou, que são muito locais, né? Mas existem mais subprodutos. E aí, é claro, entrando no que eu ia dizer, o técnico que é habilitado a fazer dieta de vaca, ele precisa de estar junto com você, produtor, para poder avaliar esse subproduto. Aí, o nível de inclusão dele na dieta vai ser de 10% a 15% na matéria seca, de 2 a 3 quilos, ou se vai ser mais ou menos, né? Então, não esqueçam de, na hora de fazer tanto o seu planejamento de volumoso, quanto a utilização do subproduto, utilize um técnico com bons conceitos, com muito conhecimento, para poder te ajudar a fazer uma dieta adequada e ganhar dinheiro mesmo utilizando os subprodutos. Gabriela, dá seu checkmate aí para a turma. Por tudo que a gente falou aqui, o que fica de mensagem? Planejamento de volumoso é fundamental dentro de uma propriedade. Se a gente produzir a comida em casa mais barata, a gente depende cada vez menos de produtos de fora, de menos volumoso. Dependendo do alimento que eu estou produzindo, eu consigo até trabalhar com gado com menos ração. Então, focar no planejamento de volumoso, fazer isso na hora certa, plantar na época certa, não abrir mão de adubação, não abrir mão de ponto de colheita, sentar com o técnico e ver vários caminhos que podem ser seguidos dentro da fazenda até chegar no ponto ideal. Então, assim, são vários, a gente falou de vários volumosos, a gente consegue misturar eles, vários subprodutos, tem muita oportunidade, mas a palavra-chave é planejamento. Então, sentar com o técnico, planejar e outra coisa também, né? Executar. Que eu não posso só planejar e ficar no ano que vem eu planto, no ano que vem eu faço isso. Planejamento, já partir para execução, fazer o volumoso bem feito e barato em casa para a gente depender menos das variações que vão ter de preço, tanto de subproduto quanto de ração. Beleza. E assim, ó, eu deixo aqui como mensagem para a turma o seguinte: começou a chover, os problemas da seca ainda não acabaram. E se por acaso você precisar utilizar o seu pasto, porque você não tem mais volumoso, toma cuidado. Porque quanto mais você deixa o seu pasto rapado, menos força ele tem para retornar e mais tempo você demora para conseguir colocar o animal lá de novo com esse pasto bem. Principalmente porque ele vai tirando energia da raiz para poder se manter vivo até o dia que ele espera ter luz e água o suficiente, temperatura também, né, para poder fazer isso acontecer. Então, tome cuidado, lembre disso, tenta estender um pouco mais o seu planejamento para justamente você não precisar de trazer fontes de fora no momento de aperto. Agora, a gente falou aqui de vários subprodutos e o que eu acho bacana da gente deixar de mensagem também, que um subproduto não significa uma subnutrição. Então ele é um subproduto porque ele veio de outro lugar e esse outro lugar tem uma matéria-prima, quer dizer, tem um produto que é mais, vamos botar, ele é principal àquele que acabou de ser comercializado para você. Só que quando você fala, por exemplo, de uma polpa cítrica, quando você fala de um caroço de algodão, quando você fala de vários outros cevados, tudo que a gente acabou de dizer são alimentos ótimos e de um valor nutricional muito bom. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Queria agradecer a vocês dois por mais esse podcast aqui com a gente. Gabriela, muito bom ter aqui você com a gente. O Samuel, apareça mais, não fica assim, não briga com a gente, volta para casa. O filho pródigo, quero ver. E vamos terminar dessa maneira. Gente, vamos lá, que o El Ninho está aí. Tomara que na sua casa você não tenha chuvas tão terríveis quanto teve no sul e que essa seca em lugares que a gente não está tendo tanta chuva assim, tomara que comece a chover o quanto antes. Afinal de contas, isso é o agro, não é não? Um abraço para vocês. Gabriela. Até o próximo podcast.